Mateus capítulo 7, no versículo 24. Ou melhor, vamos ler o mesmo texto em Lucas? Abre Lucas. Lucas capítulo 6. É o mesmo texto, mas que tem umas observações aí que Lucas escreve, que é importante para a gente falar de um texto tão conhecido. Lucas capítulo 6, versículo 46. Aleluia. Lucas capítulo 6, versículo 46. Podemos ler? Amém? Que diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundado sobre a... Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Até aqui, fecha a tua Bíblia, põe na tua cadeira, curve sua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar mais uma vez, aquele que é digno, aquele que está aqui neste lugar. Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus, ó Deus, que reina sobre este lugar e sobre o nosso coração. Essa palavra é tua, não minha. É o Senhor quem fala, não eu. Por isso nessa noite nós queremos te ouvir. Nessa noite nós queremos aprender com o Senhor aquilo, ó Deus, que é da tua vontade, tua direção. Ah, se não fosse a tua mão. Ah, se não fosse o Senhor e a tua providência. Ah, se não fosse, meu Deus, o teu poder. O Senhor conhece, ó Pai, até onde podemos ir, ó Deus, com os nossos braços, com as nossas pernas, com o nosso esforço, ó Deus, e o caminho que não podemos ir sozinhos, o Senhor pega pela mão e toma, Senhor, e conduz. Por isso, Deus, nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é Pai que conduz o Filho, o Senhor é Pai que pega no colo, o Senhor é Pai, ó Deus, que retorna ao caminho, o Senhor é Pai que cuida, o Senhor é Pai que zela. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, toma os teus filhos nas tuas mãos, meu Deus, queremos nos sentir nas tuas mãos nessa noite e sair daqui diferente, de posse da tua palavra, da tua vontade, entendendo aquilo que te agrada, entendendo, meu Deus, aquilo que precisamos, ó Deus, tomar como prioridade na nossa vida. Ó Deus, precisamos de milagres sim, mas o maior milagre, Senhor, é ver o Senhor todos os dias conosco. Isso também é milagre, porque não depende do Senhor, mas depende de nós, de uma postura diferente, meu Deus, de um posicionamento diferente, ó Deus. E eu te peço que o Senhor venha tocar, ó Deus, em cada coração quebrantado que está ouvindo essa palavra nesta noite, ó Deus, e que venha, Pai, surtir efeito, assim como a tua palavra não volta vazia. Assim será nessa noite, meu Pai. Ó Deus, que seja assim, em nome de Jesus, amém? A igreja que crê, glorifica ao Senhor e aplauda a Ele. Sente-se mais uma vez. Aleluia. Um texto conhecido que faz a gente refletir e aprender com o Senhor algumas coisas. Nos dias em que a gente vive, a gente muitas vezes entra em conflito quando a gente começa a observar algumas coisas que acontecem e que, se a gente não tiver cuidado, a gente acha que é normal. Alguns conflitos do porquê algumas pessoas mudam e outras não. Algumas pessoas conquistam e outras não. Algumas pessoas, elas perseveram e outras não. Se a gente começar a observar algumas coisas que acontecem nos dias de hoje, no evangelho, no cotidiano, na nossa sociedade, a gente pode até entrar em conflitos, porque todo mundo está no mesmo lugar, na mesma casa, sobre o mesmo Deus, mas
uns se comportam de uma maneira, outros se comportam de outra maneira. Jesus está em um sermão, é um texto conhecido da Bíblia e sério. Um texto tão sério que pode definir a trajetória da vida de alguém. Um texto sério que pode te dar o caminho, me dar o caminho em que a gente precisa. Há uma sequência de mensagens de Jesus aos discípulos e a multidão ali que vai atrás de Jesus, querendo ouvir, querendo ver os milagres que ele faz. Uma multidão acompanhava os discípulos que estavam ali, tinham sede, tinham fome da palavra. E o que Jesus vai fazer aqui é tratar novamente do que Deus já tinha tratado com Moisés lá atrás. Deus já tinha dado os 10 mandamentos a Moisés. E aqui Jesus vai ampliar a visão do povo. Aqui Jesus vai falar sobre esses 10 mandamentos de uma forma diferente aos discípulos. Ele vai falar aos discípulos e à multidão a vontade de Deus. O que agrada ao Senhor. Jesus está aqui e ele termina o sermão dizendo: praticar ou não são escolhas. Jesus, ele está simplificando tudo, está dizendo: praticar estas palavras ou não é a escolha de cada um. Depende de cada um. Jesus fala da minha relação com pessoas e ele vai falar sobre isso desde o capítulo 7 de Mateus. No capítulo 7 de Mateus, que é anterior ao versículo 24, que anteriormente a gente abriu para ler, que se trata do mesmo texto de Lucas, ele vai tratar de algo externo. Ele vai falar de algo que está acontecendo no externo. E logo depois ele vai falar do interno, mediante o que é vontade do Pai, mediante do que é vontade de Deus. Agora ele vai falar sobre a casa. Ele vai falar sobre essa prática, praticar ou não, ouvir ou não, ouvir e praticar, e assim ter resultados diferentes. Por trás dessa declaração, Jesus está dizendo: há aqueles que têm a marca da perseverança, e há aqueles que não perseveram, que não terminam o caminho simplesmente porque escolheram não terminar, porque escolheram não perseverar. E depois dele ter falado sobre várias situações, desde o início do capítulo 7 de Mateus, ele vai falar sobre a casa edificada sobre a rocha. A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Mas você pode perceber nesse texto comigo que a ênfase aqui de Jesus não é a casa. Não é sobre a casa que Jesus quer falar. A ênfase de Jesus no texto não é se essa casa é de uma forma diferente ou não, se ela é construída de uma forma diferente ou não, não. A ênfase de Jesus aqui é sobre o que ela está edificada. Jesus está falando aqui sobre onde ela deve ser edificada. Onde essa casa deve ser edificada, ou seja, não importa a casa, importa em que ela está edificada. Se sobre a rocha ou se sobre a areia. Mas o curioso é que a gente abre num texto desse e a gente só vê onde ela está edificada. A gente só vê onde ela está edificada, se é sobre a rocha ou sobre a areia, depois de uma tempestade. É depois de uma chuva forte que a gente vê se ela está edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Antes da tempestade, a casa é casa. Antes da tempestade, não dá para identificar se é rocha ou se é areia. Mas depois que sopra o vento, depois que vem a chuva, depois que vem as correntezas e arrastam tudo, a gente consegue perceber onde esta casa está edificada.
E é aí que nós vemos a diferença entre quem serve e quem não serve, quem busca, quem não busca, quem está, mas quem é, quem está para fazer a diferença, mas quem só está para ocupar um lugar. Depois da tempestade, depois do vento, a gente vê aonde ela está edificada, porque antes da tempestade, as duas são só casas. As duas são casas. A diferença está quando chega o dia mau. Quando chega o dia mau, a gente pode perceber que edificação foi essa. E o curioso é que o texto não vai falar sobre as palavras de Jesus, ou seja, esta minha palavra, mas o texto vai dizer estas minhas palavras. O que ele está dizendo é: se você deseja ficar de pé quando chegar a tempestade, só tem um caminho. Diga para quem está do teu lado: um caminho. O que ele está querendo dizer, depois de ter passado um tempo com esses discípulos, um tempo falando para essa multidão, desde o capítulo 7, em que ele vem falando várias coisas, de várias situações importantes, ele chega agora para concluir falando sobre essa diferença, sobre edificação. E agora, quando ele fala sobre a edificação, ele quer dizer para mim e para você: olha, se você quer ficar de pé, quando chegar a tempestade, só tem um caminho: ouvir e praticar. Diga comigo nessa noite, quem está aqui: ouvir e praticar. Diga mais comigo: ouvir e praticar. Só tem um caminho: ouvir e praticar. Pergunta pro verbo: ouvir o que? Praticar o que? Você quer praticar o que? Estas palavras. Olha o que o texto vai dizer: estas palavras. O que eu tenho que praticar? Estas palavras. Que palavras? As palavras que Jesus já vem pregando desde o capítulo 7. Não são as palavras que ele vai falar depois que ele fala sobre a casa. Não. Não se trata da rocha em si, mas se trata das palavras que Jesus já vem pregando à multidão e os discípulos. Ou seja, Jesus não está dizendo para mim e para você: olha, se quer ficar de pé quando a tempestade vier, se firma na rocha isoladamente. Não. Se quer ficar de pé quando a tempestade vier, ouça e pratique estas palavras. Palavras que Jesus já vem pregando. Palavras que Jesus vem resumindo aquilo que Deus já tinha falado com Moisés. Isso aqui, gente, é um resumo de tudo aquilo que Deus já falou para Moisés que o povo deveria obedecer. E ainda há quem diga que rasgue o Velho Testamento, porque nada mais vale, porque existem coisas que foram tiradas. Ainda há quem diga, mas o próprio Jesus, se você analisar o que Jesus está dizendo aqui, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quer ficar de pé na tempestade? Ouça e pratique estas palavras. Que palavras? As que ele veio pregando. E a primeira base de tudo, que é a garantia para que nós possamos permanecer de pé, não é só a sua relação com Deus, não é só a minha relação com Deus, não é só a minha intimidade com Deus, não. Porque no capítulo 7, Jesus está dizendo sobre a minha relação com meu irmão. Sobre a minha relação com meu irmão. Desde o capítulo 7, Jesus está falando sobre a minha relação com meu irmão. Então, quer fundamentar a sua casa de forma correta? Se der bem com seus irmãos. Por que será que isso é tão importante? Por que para Jesus isso foi tão importante? Por que será que para Jesus isso é tão importante? Jesus está dizendo: julgar é sério. Vou repetir: julgar é sério.
E ele começa a ensinar: à medida que você julgar, você será julgado. Quer ficar de pé quando a tempestade vier? Se relacione bem com seus irmãos, porque à medida que você julgar, será julgado. À medida que você julgar, será julgado. Se eu semeio paz, no dia da minha tempestade eu vou colher paz. Se eu semeio contenda, no dia da minha tempestade eu vou colher contenda. Se eu semeio paz, no dia da tempestade eu precisar de alguém, vai ter alguém do meu lado para me dar a mão, para me dar um apoio, para me apoiar com palavras, com oração, com intercessão, para empurrar meu barco. Agora, se eu semeio contendas, no dia da minha tempestade não sobra ninguém do meu lado. Jesus vem falando sobre como lidar com o outro. E o curioso é que se a gente olhar para os dias de hoje, tem gente boa de oração. Tem gente muito boa de oração. Tem gente que fala muito bonito. Tem gente que gosta de ter uma boa oratória. Tem gente que passa horas orando, mas é péssimo para se relacionar com pessoas. Péssimo para se relacionar com outro. É bom de oração, mas é péssimo para perdoar. É péssimo para estender a mão sem olhar a quem. É péssimo para dar novas oportunidades a quem te feriu. É péssimo para entender o que o outro está passando, além do que ele fez comigo. E o que adianta ser bom de oração e ser péssimo para se relacionar com o outro? O que adianta passar 10 horas orando? Porque tem gente que passa 10 horas orando, mas Deus não ouve. E tem gente que passa 1 segundo falando com Deus e Deus está ouvindo. Qual é a diferença? É o tempo que eu oro? Não, mas é a minha disposição em entender o outro, estender a minha mão, perdoar, olhar para o outro como filho de Deus. Quer ficar de pé na tempestade? Entenda o que Jesus está tratando aqui. Aprenda a perdoar, a se dar bem, a tolerar a diferença. A tolerar a diferença. Porque com Deus a gente não vê, Deus a gente sente. Mas tem gente que, se visse Deus, eu não sei como seria. Se tivesse relacionamento com Deus, vendo Deus, eu não sei como seria. Porque parece que é tão difícil se relacionar com o outro. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: ei, aprenda a se relacionar com o meu filho, porque ele e ela é meu filho também. Não é só você que é meu filho, ele e ela é meu filho também. Então quer que eu ouça a tua oração, quer que algo a mais aconteça na tua vida, entenda que o outro tem um coração, que o outro tem uma vida, que o outro também tem problemas, que o outro também precisa de ajuda. Jesus está dizendo: cuidado em julgar alguém. Cuidado. E ele diz mais: antes de tirar o cisco do teu irmão, tira do seu, depois vai lá tirar o dele. Tira do seu e depois vai lá tirar o dele. Ou seja, você até pode ajudar, mas primeiro tenha condição para isso. Você pode ajudar, mas primeiro tenha condição para isso. Porque viver em paz uns com os outros é tão importante. Viver em paz uns com os outros é tão importante. Porque Ele quer que você e eu sejamos santos como Ele é. Vou repetir para a igreja: Ele quer que eu e você sejamos santos como Ele é. Então não tem essa de eu estou recolhido, eu não quero falar com ninguém, porque eu estou buscando uma santificação. Já ouviu isso? Eu estou buscando uma santificação e eu não quero mais estar perto de ninguém. Isso é falsa santidade. Quando foi que Jesus fez isso? Jesus tinha o tempo dele de oração, orava e depois estava junto de todo mundo.
Mas isso é desculpa de quem não quer se relacionar com o outro porque está ferido e não quer mostrar as próprias feridas. Jesus nessa noite quer tratar das suas feridas nesse lugar. Segue a paz com todos e a santificação. Olha o que a Bíblia diz: segue a paz com todos e a santificação. Que santificação é essa? Que eu tenho que ficar só com Deus para ser santo? Não. É no relacionamento com o seu irmão que você descobre muitas vezes quem você é e aquilo que você precisa. Olha o que Paulo vai dizer: suportai-vos uns aos outros. Repita comigo: suportai-vos. Suportai-vos. Suportai-vos de quê? Me suporta, me tolera. Não, suportar não é tolerar. Suportar é ser suporte para alguém. Suportar, seja suporte para alguém. Igual alça de mala. Pode estar pesada, mas eu sou suporte. Tá ali para quê? Para me ajudar a carregar. Tá ali para quê? Para ajudar no transporte. Ou seja, o que Jesus está dizendo para nós nessa noite: quando seu irmão precisar, não mata. Olha para quem está do teu lado nessa noite e diz: não precisa matar. Seja suporte. Seja suporte. Porque você não nasceu para matar ninguém. Você nasceu para levantar pessoas. Vou repetir: você nasceu para levantar pessoas. E aí Jesus, depois de falar, de lidar um com o outro, ele vai falar de oração. Diga comigo: oração. Ele vai falar da importância de oração. Simplificando o que ele diz, ele vai dizer: quer ser ouvido? Perdoa. Ame. Para ouvir. Porque nem toda oração Deus ouve. Depende do que está dentro do coração. Olha a sequência do que Jesus vai falar. Jesus fala sobre o amor um com o outro. Depois Jesus vai falar sobre oração. Jesus vai falar sobre oração, dizendo para mim e para você: quer ser ouvido por Deus? Trate bem os filhos dele. Eu me lembro de Pedro, quando Pedro vai falar sobre casamento. O marido que não atende às necessidades da esposa, que terão as suas orações impedidas. Vou repetir isso. Pedro vai falar para os maridos. Tem marido aqui? Tem marido aqui? Pedro vai falar sobre os maridos que não atendem às necessidades da esposa. A tua oração não vai ser ouvida. Você pode orar o dia inteiro, mas se você não prestar atenção na necessidade da tua mulher, Deus não está ouvindo nada. Você está entendendo? Quer ficar de pé na tempestade? Ajude o teu irmão. Olhe para ele de forma diferente. Entenda como está sendo a tua oração. E a tua oração só vai ser ouvida a partir do que estiver no teu coração. Eu acho que isso aqui é resposta para muita gente. Pode ser resposta de Deus para você, que diz assim: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, por que essa perseguição? Senhor, por que esse levante do inimigo? É tão fácil dizer que é levante do inimigo, mas é tão difícil olhar para dentro de nós e reconhecer: isso aqui dentro não está agradando ao meu Deus. Eu preciso perdoar. Eu preciso estender a mão de novo. Eu preciso abraçar. Eu preciso chamar para perto. Eu preciso dar uma outra oportunidade. Eu preciso tirar isso do meu coração. É tão fácil dizer que é obra do inimigo, mas é tão difícil reconhecer que dentro do teu coração tem algo que Deus não está agradando. E Deus está dizendo nessa noite: tira isso dentro de você para que eu te ouça, para que eu atenda as suas súplicas, para que você veja o meu poder. Pedro vai falar isso: marido, não adianta.
se não olhar para a tua mulher, não entender o que ela necessita, não fazer a tua parte, não ser fiel, vou repetir, não ser fiel, eu não vou atender as suas orações. E ainda a gente acha que é qualquer oração que Deus ouve? Não, ora muito, mas Deus está dizendo: quer manter a casa de pé? Trate bem a sua esposa, honre com fidelidade, que Deus vai ouvir as tuas orações. Logo depois Jesus vai dizer: agora que você já entendeu o que eu desejo com o teu irmão, seu relacionamento com seu irmão, o que eu desejo na tua vida de oração, agora faz o seguinte: quer ficar de pé na tempestade? Quer firmar a sua casa na rocha? Então entra pela porta estreita. Entra pela porta estreita. E digo mais: para entrar é difícil porque é estreita. E diz o texto: para caminhar é apertado. Como é que é? Para entrar é estreita e o caminho é apertado. Já viu isso? Eu me lembrei de um corredor que a gente estava passando. Lembra disso? Que a gente estava passando e alguém morava ali. Aí Paola falou assim: meu Deus, mas que corredor. E na mesma hora me lembrei disso. A porta é tão estreita e o caminho é tão apertado que a gente chegou até a comentar no carro um com o outro: a pessoa deve entrar de lado e sair de lado. Está entendendo? Jesus está dizendo: é o seu relacionamento com o seu irmão, é a sua vida de oração. E como está essa vida de oração? E o caminho é apertado, a porta é estreita. E quando a porta é estreita e o caminho é apertado, às vezes você precisa até se machucar para passar. Se a porta é estreita, você entra com dificuldade. Se o caminho é apertado, para continuar caminhando, às vezes você até se machuca para conseguir passar. Mas mesmo se machucando para passar, mesmo sendo apertado, mesmo te espremendo, mesmo sendo difícil, mesmo sendo confuso, mesmo você não entendendo nada, mesmo você passando com dificuldade, mesmo você não entendendo que caminho é esse, mesmo você com dificuldades de passar, Jesus está dizendo: passe por esse caminho, passe por esse caminho. Tem porta larga te chamando, mas Jesus está dizendo: passa por esse caminho, passa por esse caminho. É apertado, mas é para você. É confuso, mas é para você. É difícil, mas é para você. E se você se ferir, não importa quantas feridas vão acontecer nesse caminho estreito, apertado, não. É para ferir mesmo, é para renunciar mesmo, é para abandonar mesmo. Porque enquanto você passa, você está se ferindo, está renunciando, está deixando coisas por Ele. Aleluia. A palavra é a mesma, tem ferida, tem renúncia, mas é esse caminho que é o desejo do Pai para que você passe. Aleluia. Esse é o caminho. A palavra é a mesma. Está reclamando porque está apertado? Está reclamando porque está estreito? Dá o seu jeito de passar. Dá o seu jeito de passar. Porque a porta larga parece muito boa, mas você sabe que é engano para a sua vida. Dá o seu jeito para passar. Jesus está dizendo: quer permanecer de pé? Quando soprar o vento, passa por essa porta. E logo depois Jesus vai continuar a conversar com os discípulos e dizer: busque o discernimento.
Porque durante esse caminho, durante essa caminhada, tem falsos profetas. Ou seja, cuidado com o que você ouve. Porque a partir do que você ouve, você vai escolher edificar a tua casa sobre a rocha ou sobre a areia. E o que não falta por aí, irmãos, é falso profeta para você ouvir. Mas nessa noite você vai buscar discernimento do Senhor, para entender a voz que você está ouvindo. Hoje em dia é muito fácil. Você liga a rede social, tem gente que não convém falar, falando besteira, querendo só que as pessoas compartilhem live, entregando coisa para todo mundo. O que me assusta é ver mais de 5.000 pessoas comentando, curtindo, compartilhando coisas assim. Acha que a gente não está vivendo esse tempo? A gente está vivendo esse tempo, sim. E olha o que Jesus vai tratar com o povo. Olha o que Jesus vai tratar como importante para o povo. Cuidado com o que você ouve. Não é tudo que você ouve que vem de Deus. Cuidado com aquilo que você está compartilhando, curtindo. Cuidado com o que você vai atrás, aonde você vai. Cuidado com quem está direcionando você. Porque você pode estar aqui, mas em casa com o celular na mão. Deus sabe o que você está ouvindo, o que você está compartilhando. E o Senhor vai dizer: cuidado com o que você ouve. Fez tudo isso? Olha para o seu irmão e pergunta aí: fez tudo isso? Não, pergunta para ele com gosto: fez tudo isso, irmão? Fez tudo isso? Agora diga assim para ele: vai chover. Fez tudo isso? Vai chover. Vai ventar. É certo que vai trovejar. As correntes de água vão subir. Mas se você fez tudo isso, vai permanecer de pé. Se você fez tudo isso, a casa vai permanecer de pé. O que Jesus está falando para mim e para você nessa noite? E esse silêncio é bom, porque isso é sério. O que Jesus está falando para nós? Jesus está falando de edificação. Edificação. Entenda uma coisa: aqui ainda não tem um teto rebaixado de gesso. Ainda. Nem sei se pode ter, não sei. Ai, Jesus. Vamos lá. Aqui tem umas luzes bonitas. Tem uma iluminação bonita. Sim ou não? Sim ou não? Não é luxuosa. A casa não tem luxo. Não tem um porcelanato ainda. Não tem luxo nenhum. Mas tem alicerce. Vou repetir. Tem alicerce. A pergunta é: não é o que é mais bonito. Porque aparentemente, se você olhar, um exemplo que eu dei, a iluminação é mais bonita. Mas o que é mais importante? É bonito, mas o alicerce é mais importante. Tem muita coisa que é só aparência. Tá bonito, mas não é mais importante. Tá bem cuidado, mas não é mais importante. O importante a gente vê quando vem a chuva. O importante a gente vê quando vem a tempestade. Porque se vier a tempestade, isso tudo aqui
Pode ir abaixo, mas o alicerce permanece. A gente vê se é importante ou se é só bonito quando vem a tempestade. A gente vê se é importante pelo que ficou depois da chuva. O que ficou depois da chuva? O que ficou depois do vento? Mesmo que te chame de bobo, de idiota, de mulher boca aberta, mesmo que te chamem de qualquer outra coisa, muitas vezes, mesmo que olhem para você e você ache que estão dizendo isso, olha boba, não importa, continua perdoando, continua estendendo a tua mão, continua entendendo o que Deus quer para a tua vida. Sabe por quê? Porque enquanto você está fazendo isso, isso aqui é base. Você está cuidando da base. Você está trabalhando no que ninguém vê. Jesus está dizendo para mim e para você de uma forma muito sutil, em uma conversa neste lugar, para tratar da nossa alma, do nosso coração, dizendo: ei, melhor é trabalhar naquilo que ninguém vê do que trabalhar naquilo que alguém vê e só fica de pé por beleza, mas quando vem a tempestade não fica. Trabalha pelo que ninguém vê. Você está perdoando, mas você está lançando base. Você está emprestando o teu ombro de novo, mas você está lançando base. Aí alguém passa e diz: olha o bobo, olha a boba. Não importa, erga a tua cabeça, porque você está fazendo a vontade do Pai. E quando vier a tempestade, você vai ver que a tua casa vai ficar de pé. Talvez você mesmo diga para você: eu sou bobo. Jesus está dizendo: não, você está cuidando da base. Cuidando da base. Cuidando da base. Você está fundando o seu alicerce. Porque lá em Lucas, no texto em que nós lemos, não foi de qualquer maneira que ele fez, não. Lucas dá detalhes. Capítulo 6, versículo 48. Lucas vai dar detalhes. Que detalhes são esses, pastora? Ele cavou. Ele cavou. Ele se esforçou. Uma profunda vala ele cavou. E como que foi isso? Foi um tempo precioso. Foi um tempo que ele doou com o Senhor para cavar. Para quê? Para buscar profundidade. Ele está cuidando da base. Enquanto você está perdoando, você está cuidando da base. Enquanto você está orando, você está cuidando da base. Enquanto você está optando pela porta estreita, pelo apertado caminho, você está cuidando da base. E quando soprar o vento, vier a chuva, você vai permanecer de pé, adorando, louvando o nome do Senhor, exaltando a Ele, porque Ele te fortaleceu. Glória! Não adianta querer construir na superfície. É na profundidade de uma vida cristã que Jesus está te chamando. Para de achar que é na superfície. Todo mundo quer uma casa na beira da praia. Quem não quer? Todo mundo quer uma casa na beira do mar. Essa semana, essa mensagem veio no meu coração nesse final de semana. Eu estava assim na varanda e eu olhei e tinha uma casa, uma pousada, alguma coisa assim, à minha esquerda, em cima de uma rocha. Curioso que existem pessoas que elas constroem casas na areia, né? Na beira do mar. Mas a gente tem aqui perto um exemplo de que quando vem, destrói tudo. Mas existem pessoas que olham para a rocha e acham mais seguro e dizem assim: vou construir em cima da rocha. Mas o texto diz que ele cava. O texto diz que ele procura uma profundidade.
Ele não quer nem a rocha aparente. Não. Ele se esforça. Ele se esforça. Ele se esforça. Ele se esforça. Porque não é importante só porque é visto. Não. A gente só vê se é importante quando o vento vier. E vou falar para você, ninguém está livre de vento. Em fase nenhuma da sua vida. Ninguém está livre da chuva. Quantos ventos e quantas chuvas em uma vida nós podemos passar? Quantos? Jesus está dizendo, ore em secreto. Mantenha uma vida no caminho apertado. Simplificando tudo isso, Jesus está falando para alguém: seja melhor do que você já foi hoje. Será que a gente pode ser um pouquinho melhor? Porque se você se esforçar para ser um pouquinho melhor do que você já foi hoje, mas parece que está se tornando pior. Por que existem pessoas que se tornam pior do que se foram hoje? Do que foram hoje? Para de ficar elegendo pessoas como rivais. A gente faz isso com muita facilidade. A gente levanta pessoas como rivais e diz, o rival da vez é esse. O rival da vez é aquele. Chega. Isso é prisão para você. Isso é prisão para o teu coração. É areia que mata. Isso é construir a tua casa em cima de areia. E quando você faz isso, elege pessoas como rivais e sempre coloca a culpa em alguém, você está construindo a tua casa em cima de areia. Olha o que Jesus está tratando do nosso coração nessa noite. Vai dar trabalho, irmão. Vai. Vai cavar mais um pouquinho, vai. Vai se esforçar mais um pouco, vai. Vai suar, vai. Talvez vá até doer. Mas quando vier a chuva, quando vier o vento, vai ficar de pé. Vai ficar de pé. Como é que a gente está edificando a nossa casa? Você pode ficar de pé nessa noite? Fechando os teus olhos e pensando nisso. Como que a gente está edificando a nossa casa? Talvez você vai dizer para você mesmo, está tudo errado. Hoje Deus trouxe para mim que está tudo errado. Não é com o outro, não é comigo. Isso é bonito, gente. A gente atinge uma maturidade quando a gente entende isso. Não é com o outro, é comigo. Está errado. Mas não exista nada errado que não possa se consertar. Aí Lucas vai escrever, e como sempre, detalhando tudo. Ele vai escrever: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante o homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Cavou bem fundo. Chega de ficar na superfície. Chega de ser raso. Porque nessa posição aí, o vento está vindo e você só está envergando. Está envergando.
enxergando. Talvez você esteja de pé pela graça e misericórdia de Deus. Mas quantas coisas já afundaram na tua vida? Pode parecer bonito, mas se não for profundo, não vale de nada. Pode parecer bonito e ser só beleza, mas se não for profundo, o vento revela. E é incrível como o vento revela. E esse vento, muitas vezes que revela se é bonito ou se é profundo, não vem da parte do inimigo, não. Vem do próprio Deus. Muitas vezes esse vento não vem do inimigo, mas do próprio Deus que permite. E que sopra o vento, não se escandalize. Vai para a Bíblia. Ele mesmo sopra o vento para quê? Só para mostrar que o bonito não está te levando a lugar nenhum. Que o mais importante é a profundidade, é o alicerce. O alicerce não aparece. O alicerce não aparece. E aí você está se importando com o que é bonito, porque aparece. Mas quando a tempestade vier, não são de pessoas que você precisa, mas é de Deus. É de Deus. Para de se preocupar com o que é bonito e busca o que é importante. Busca o que é importante. O alicerce não aparece. O processo do alicerce é difícil, mas é necessário. Que processo é esse? É a tua oração com Deus, é a tua renúncia, é tudo aquilo que você coloca diante do Senhor e diz: Deus, eu deixo nessa noite. É a tua vida de madrugada, a tua oração de madrugada. Não é uma oração que Deus não ouve, que não passa do teto. Sabe quando que não passa do teto? Quando não há arrependimento. Mas quando há arrependimento, Deus ouve. E quando Deus ouve, Deus também traz resultado. Não existe oração que Deus ouve que não tenha resultado. Deus ouviu, vai ter resultado. Cuida do alicerce. Não interessa se ninguém está vendo. Não é para ninguém ver. Não é para ninguém ver. Não é para postar que jejuou, que orou. Não é para alguém estar olhando. Não, é o alicerce que ninguém vê. Mas quando o vento soprar, mas quando a chuva vier, você vai ficar de pé. Você vai adorar. Você vai dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você vai passar pelas provações. Abandona o que é bonito. Busque o que é importante. E aí Jesus vai falar sobre essas coisas. E você com teu irmão? Será que aí dentro não tem coisa que precisa ser tratada? E a sua vida de oração como está? E a porta que você escolheu, será que realmente é estreita? Ou você está passando na larga e achando que é estreita? Não tem como confundir uma com a outra. As duas são completamente diferentes uma da outra. Na larga você pode levar até bagagem contigo, mas na estreita não dá. Na estreita você precisa deixar para entrar. Vou repetir para ficar gravado no teu coração. Na estreita você precisa deixar para entrar. Fecha os teus olhos.